Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas toda gestante sente. É aquela sensação de que falta alguma coisa, mesmo quando o enxoval está pronto, mesmo quando você já leu todos os livros sobre parto, mesmo quando a família toda está animada. Falta algo que você não consegue nomear, e não é insegurança, não é ansiedade. É o seu corpo falando com você. Porque o bebê que está dentro de você agora, ele já está respondendo ao mundo. Ele já está treinando, ele está registrando sons, ritmos, padrões emocionais, temperatura, luminosidade, tudo que você vai moldar a segurança dele quando finalmente sair da sua barriga. Só que ninguém te prepara para isso. Falam do parto, falam da maternidade, da amamentação, mas esquecem da parte mais importante, o ambiente que vai receber esse bebê nos primeiros 90 dias. E se eu te dissesse que o ambiente do seu bebê influencia mais de 70% do que chamam de dificuldade do começo? Fica comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente como você vive essa chegada. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta, especialista em ambientes para gestantes, bebês e primeira infância. E eu preciso te contar uma coisa. Quando eu estava grávida da minha filha, eu estava estudando na pós-graduação em neuroarquitetura. E foi lá que eu descobri tudo isso que eu estou contando para você hoje. Eu mergulhei fundo nos estudos sobre esterogestação, desenvolvimento sensorial, neurociência infantil. E eu comecei não só a preparar o ambiente físico da minha filha, mas a mim mesma e principalmente a ela. Eu conversava com a minha barriga sobre o que ela viria ali pela frente. Eu criava rituais sensoriais, eu ajustava a luz, os sons, os cheiros. Eu estava construindo a ponte entre o útero e o mundo. Mas aí, o parto que eu planejei como natural saiu do controle. Tudo foi rápido, foi intenso e foi assustador. Mas quando ela finalmente veio para meus braços, naquele caos hospitalar, eu percebi algo extraordinário. Ela estava muito mais calma do que eu esperava. Ela estava mais organizada, ela estava mais presente. E eu sei do fundo da minha alma que todo aquele preparo fez a diferença. Porque mesmo que ela seja, naquele momento, um recém-nascido sem entender nada, sabe como é? O corpo dela já havia sido preparado. O sistema nervoso dela já reconhecia padrões, já esperava a continuidade. Isso minimizou o excesso de estímulo. Isso amorteceu o choque da chegada dela. Isso fez com que, mesmo no caos, ela encontrasse segurança. Foi ali que eu entendi: o conhecimento salva. E a preparação transforma. E o ambiente é um dos maiores atos de amor que você pode dar para o seu bebê. Hoje eu dedico aqui o meu trabalho a isso, a ensinar mães como você a prepararem não só o quarto, mas o mundo inteiro que vai receber esse bebê. Porque eu vivi na pele o que é estar preparada e eu quero que você também viva isso. E o que você vai descobrir hoje é o começo dessa preparação. Você já ouviu falar em esterogestação? É um conceito da biologia evolutiva que diz o seguinte: o ser humano antes da hora nasce. Ele nasce antes da hora. Diferente dos mamíferos que já nascem andando, regulando temperatura, dormindo sozinhos, o bebê humano nasce completamente dependente, vulnerável. Ele nasce desorganizado. Ele precisaria de mais 3 meses dentro do útero para estar pronto. É como se a gestação durasse 12 meses, mas nasce com 9. E o nosso corpo, ele não aguenta esses 12 meses. Então, ele nasce e precisa continuar sendo gestado do lado de fora. Isso não é poesia não, é neurociência, é ciência. Nos primeiros 90 dias de vida, o cérebro do bebê está fazendo a transição mais intensa da existência dele. Sair do ambiente líquido, escuro, ritmado, quente, protegido para um mundo seco, claro, imprevisível e frio.
E o que regula essa transição não é só o colo da mãe, é o ambiente inteiro. A luz que ele vê, o som que ele escuta, o cheiro que ele respira, a temperatura que ele sente, o ritmo da casa, a organização do espaço, tudo isso fala com o sistema nervoso dele e ele responde. Se o ambiente for caótico, o corpo dele entra em estado de alerta. Ele não vai dormir direito, não vai mamar bem, vai chorar sem parar e a mãe se sente incapaz. Mas se o ambiente for coerente, o bebê se organiza, ele confia, ele descansa e a mãe respira. É simples assim. É exatamente por isso que a maioria das mães acabam sentindo culpa, insegurança, sobrecarga no começo, porque ninguém ensinou isso, ninguém preparou o ambiente, ninguém disse que a casa fala com o seu bebê antes de você falar com ele. Deixa eu te mostrar algo que vai mudar sua percepção para sempre. Quando você entra na casa de alguém, qualquer pessoa, pela primeira vez, você sente, não sente? Antes de pensar, antes de analisar a casa, você sente o ambiente. Se o ambiente ele está pesado, se ele está leve, se você quer ficar lá ou você quer, sabe, sente aquele negócio que você quer sair, Imagina se você, adulta formada com anos de experiência sensorial, já sente isso. Imagina seu bebê, um bebê que acabou de sair do único ambiente que ele conhecia. Um bebê com um sistema nervoso completamente aberto, receptivo, vulnerável, que ele não tem filtro. Tudo que acontece ao redor dele entra direto e vira experiência. A luz está forte, vira estresse. O som alto vira sobrecarga. A temperatura desregulada vira desconforto. O fluxo caótico da casa vira insegurança. E o que a gente chama de dificuldade do bebê, muitas vezes não é sobre o seu bebê. É sobre o ambiente que ele encontrou. Ambientes caóticos geram corpos em alerta. Ambientes coerentes geram bebês que dormem melhor, mamam melhor e se regulam mais rápido. Isso muda tudo, porque significa que você, gestante, tem poder. Você pode preparar esse mundo. Você pode criar a ponte entre o útero e a vida. Você pode ser a arquiteta da segurança do seu filho. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem a ver com decoração, não tem a ver com perfeição, tem a ver com intenção, com consciência, com pequenos ajustes que transformam a experiência de nascer. Então, o que um bebê realmente espera ao nascer? Ele apenas espera continuidade. Vou explicar. Dentro do útero, ele tinha calor constante, a temperatura era sempre a mesma, sempre. O ritmo era previsível, o som do coração da mãe, a respiração, o movimento dela andando, isso cria um padrão, isso gera uma segurança. A luz baixa, dentro da barriga é quase escuro total, né? Então há uma proteção sensorial. O cheiro é conhecido porque tem o líquido amniótico, que é o cheiro da mãe, sempre. Contenção física, as paredes do útero tocavam ele o tempo todo. Ele nunca estava solto, nunca estava exposto. Agora imagina, ele nasce e de repente a luz é forte, o som é imprevisível, a temperatura varia, ele está solto no espaço e o cheiro desapareceu. Isso é um choque neurológico, é por isso que o bebê chora. Não porque ele é difícil, mas porque ele está tentando decodificar um mundo para o qual não foi biologicamente preparado tão cedo. Mas aqui está a boa notícia. Você vai criar essa continuidade. Você pode ajustar a casa para que ele repita sensorialmente o que o útero oferecia. Como? Luz baixa nos primeiros 90 dias. Abajur, cortina, penumbra, o sistema visual ainda está em formação. A luz forte dói.
Ritmo previsível, sons repetitivos, música suave, sua voz, o cérebro dele busca padrão, então dê padrão. Temperatura estável, nem muito quente, nem muito frio. O corpo dele ainda não regula isso sozinho, tá? Cheiro da mãe, sempre presente. Ah, você não consegue estar presente? Sua roupa perto dele, seu perfume natural, isso acalma mais do que qualquer brinquedo. A contenção física, colo, sling, ele precisa sentir limite, ele sentir que está, sabe, seguro, igual as paredes da barriga. Esses ajustes, eles não são luxo, são necessidade biológica. E quando você ajusta o ambiente, você não só cuida do bebê, você cuida da mãe que você está se tornando. Porque uma mãe que dorme melhor, que amamenta sem dor, que vê o bebê calmo, é uma mãe que confia, que flui, que vive a maternidade de dentro para fora. Agora, eu preciso te mostrar os erros que a maioria das gestantes cometem ao montar o ambiente. Não porque você é culpada, mas porque ninguém te ensinou isso. E eu vou te ensinar isso agora. O primeiro erro é criar um quarto para Instagram, não para o sistema nervoso do seu bebê. E eu entendo, a gente quer que tudo fique lindo, a gente vê as fotos, os quartos perfeitos, as cores lindas e a gente copia. Mas tem um problema, a maioria desses ambientes ignora completamente a biologia. Cores fortes demais, que estimulam em excesso, luz direta no berço, que vai desregular o sono, excesso de brinquedos, que vai confundir o seu bebê. O bebê ele não precisa de um quarto bonitão, sabe? Ele precisa de um quarto que vai acalmá-lo. O segundo erro é encher de estímulos. A gente acha que o bebê precisa de música o tempo todo, brinquedos coloridos, atividade, interação constante, mas a verdade é, nos primeiros 90 dias, menos é mais. O bebê está aprendendo a existir. Ele não precisa de estímulos, ele precisa de descanso, de silêncio, de vazio, porque é no vazio que ele se organiza internamente. O terceiro erro é acreditar que o importante é só o amor. Eu sei que parece polêmico, mas escuta, o amor é essencial, o amor é tudo, mas amor sozinho não regula o sistema nervoso de um recém-nascido. Ele precisa de ambiente, ele precisa de padrão, ele precisa de coerência sensorial. Uma mãe amorosa, exausta, num ambiente caótico, vai sofrer. Agora, uma mãe amorosa, descansada, num ambiente preparado, vai o quê? Florescer. Esses 3 erros, eles geram privação do sono, irritabilidade constante e cólicas intensificadas por desregulação, sensação de incapacidade materna. E eu sei que você não quer isso. Nenhuma mãe quer. Por isso eu estou aqui para te mostrar que existe outro caminho. Então, como você começa a preparar esse ambiente mesmo se ainda está grávida? Deixa eu te dar 5 ajustes imediatos que você pode fazer hoje, agora, sem gastar nada. O primeiro ajuste é a iluminação. Troca as lâmpadas do quarto do bebê por quentes, aquelas amareladinhas de baixa intensidade, e coloca um dimmer ou usa só abajur nos primeiros 90 dias. A luz fria, ela desregula o ritmo circadiano e a luz quente, ela vai acalmar seu bebê. O segundo ajuste é o fluxo. Observe o fluxo da sua casa, como vocês se movem, onde tem barulho, onde tem silêncio. O quarto do bebê precisa estar longe daquele fluxo caótico. Ele precisa ser um refúgio, um ninho. E o terceiro ajuste são os cheiros. Comece a usar óleos essenciais suaves agora na gestação. Lavanda, camomila, ylang-ylang. Quando o seu bebê nascer, ele já vai associar esses cheiros à segurança, vai reconhecer e vai relaxar. O quarto ajuste, previsibilidade. Crie pequenos rituais, um som que você escuta todo dia no mesmo horário, uma música que você canta para a barriga, um movimento que você faz antes de dormir. O seu bebê já está
registrando tudo da barriga. E quando ele nascer, esses rituais vão funcionar como âncoras de calma. E o ajuste 5 é a organização física. Tira o excesso, deixa o espaço respirar. O bebê não precisa de tanto brinquedo, ele precisa de você e de um ambiente que não compete com a sua presença nem com a atenção. Esses 5 ajustes já vão transformar, mas tem mais. Existem 12 pilares de preparação sensorial e emocional da casa que eu ensino no meu processo completo de esterogestação. Olha, e vai desde estímulos na barriga da mamãe, que é o primeiro ambiente, ao parto e depois na casa. Então você vai aprender esses pilares desde sempre na barriguinha, no momento do parto e depois aplicado no seu ambiente físico da casa. Essa preparação sensorial, você tem cada fase do desenvolvimento do feto, do seu bebê, dentro da barriga, o que estimular. E na sua casa você vai fazer ajustes de luz, som, temperatura, fluxo, cheiro, cores, organização espacial, ritmos, contenções, previsibilidade, intenção e presença. Cada pilar foi estudado, testado e aplicado dentro aqui da minha maternidade e com outras mães. E eu vou liberar esse conteúdo completo muito em breve. Agora, antes de a gente encerrar, eu quero te dar um presente. Um ritual de 1 minuto que você pode fazer agora, grávida, para começar a conectar seu corpo, sua mente e o ambiente que você vai receber o seu bebê. Então vem comigo, se não puder fazer esse ritual agora, que você esteja no trânsito ou muito ocupada, volte, marca aí os minutinhos que está esse vídeo e volte para fazer esse ritual, combinado? Então vamos lá, se organize, senta confortável. Respira fundo, devagar. Coloca a mão na barriga, sente o seu peso todo no chão, do seu corpo. Agora olhe ao redor, observe a luz, a temperatura, o som e pergunta para você mesma: esse ambiente acolhe a mãe que eu estou me tornando? Se a resposta for não, você pode fazer alguns ajustes agora mesmo, pequenos, simbólicos. Você pode apagar uma luz que esteja forte, acender um abajur, abrir uma janela, colocar uma música suave. E quando você ajustar, você vai respirar de novo e dizer em voz alta: eu estou preparando o mundo para você, meu amor. Eu sei que você já sente isso. Respira, toca a barriga. Pronto, você acabou de criar um ritual do primeiro ambiente consciente do seu bebê. E isso é amor. Amor que se prepara, amor que organiza, amor que cuida antes mesmo de segurar. Vamos voltando. Eu sei que essa fase da gestação é cheia de dúvidas silenciosas. Eu passei por isso. A casa está pronta, mas será que o ambiente está? E isso ninguém ensina. Por isso, nos últimos anos, eu venho reunindo tudo o que aprendi sobre neuroarquitetura, esterogestação e desenvolvimento sensorial para guiar
para criar um guia completo sobre o ambiente ideal para receber o bebê nos primeiros 90 dias. Não é um curso de decoração, é um processo para você ajustar o espaço e ajustar você com a sua rotina, para que a chegada do seu bebê seja leve, seja fluida e segura. Se você quiser ser uma das primeiras mães a receber acesso quando eu liberar, deixe um comentário aqui dizendo: quero me preparar. Assim eu sei que você faz parte desse grupo de mães que querem começar a maternidade dentro para fora, com mente, emoção e ambiente. Tem outros vídeos nesse canal sobre a maternidade consciente 360, em que eu uno todos esses aspectos em vários assuntos para fazer da sua maternidade melhor e a vida do seu filho com muito mais bem-estar. Obrigada por estar aqui, obrigada por confiar, obrigada por se preparar. Até o próximo vídeo e um abraço de mãe para mãe. Gente, acabei de ver que tem, ó, a cadeirinha da filhota bem ali. Ali é o espaço arte dela com a mesa. A mesa eu tirei e esqueci a cadeira, mas tudo bem. Não tá desarrumado, só tá faltando uma mesa ali. Não vou refazer vida de mãe também, né, amor? Você entende, né?